Hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre reforma. Você sabe o que é uma reforma? Reforma é quando você pega ou uma casa, ou você pega o carro e fala, vou dar uma reformada, fazer uma funilaria, uma pintura, reformar uma calçada, e daí por diante o que é uma reforma. Tratando-se da Bíblia, em tempos o homem começa a fazer reformas. E estas reformas, refazendo o que é novo, tem feito um estrago muito grande para aquelas pessoas que gostariam de ser salvas, mas por causa das reformas distanciou o homem para mais longe da verdadeira e da pureza doutrina que Deus determinou para que o homem pudesse ser salvo. Estamos falando da nova aliança. Surgiram vários, não quero citar nome de nenhum, mas fazendo uma pesquisa, eu percebi que a questão é que o homem quer trazer algo que agrada mais a ele. E isso acaba sendo prejudicial a outros que querem seguir o que ele está pensando. Então tivemos grandes homens que fizeram algumas coisas, outros menores, e continua ainda movimentos e movimentos para reforma e daí por diante. Alguns até pensam em reescrever a Bíblia, porque dizem que a Bíblia já ficou ultrapassada, que nós estamos num período da era moderna, tudo é novo. Sabemos que nós vivemos numa tecnologia hoje, em termos das redes sociais e várias coisas, que é bem avançado. Mas a própria palavra de Deus diz que ela nunca envelhece. Ela é sempre nova, porque ela foi falada uma vez. E essa é a única, é a palavra viva que trouxe o conhecimento de Deus para o homem, na era antiga, na antiga aliança, trouxe o conhecimento, na verdade até antes da ter a aliança feita através de Moisés, Deus já estava se revelando. E no período mosaico Deus se revelou um pouco mais. E no período da era cristã, da nova aliança, Deus se revelou agora o plano completo para a salvação do homem. Então não há possibilidade de fazer reformas. A simplicidade do evangelho é o que vai dar a salvação ao homem. Não sei se você é curioso ou estudioso, melhor dizendo, para examinar as escrituras, para você olhar tudo o que está acontecendo no mundo, não vou falar no nosso país, que é o Brasil, no mundo em termos de religião. Aí você poderia pensar, mas antes de Cristo já existiam muitas religiões que são enormes e tal. Não importa quando surgiu, estão longe de Deus, porque a palavra é uma só. E se você analisar bem, vamos usar só um capítulo da Bíblia hoje, nem ele todo, você vai ver a simplicidade que é agradar a Deus e ter a esperança verdadeira para a salvação, para uma vida eterna. Hebreus capítulo 10, olha nos primeiros versículos comigo e você vai começar a entender o que é que nós estamos conversando hoje na mensagem no estudo desta noite, nesse vídeo, Ora, visto que a lei tem sombras dos bens vindouros. Hebreus capítulo 10. Então, visto que a lei da antiga aliança, tem sombra dos bens vindouro. Quer dizer que não é a realidade. A lei não é a realidade das coisas. É a vez de Deus, veio, mas ela é a sombra dos bens duradouro e vindouro. Aí no meio do versículo, não a imagem real das coisas. Então a lei não é a imagem real das coisas. Foi só por um período. Quando se lê Gálatas capítulo 3, capítulo 4, na verdade todo o livro de Gálatas, você vai ver que foi por um período para segurar o homem até que chegasse o perfeito. Então a lei nos serviu como aio, como ponte, como tutor e daí por diante, Provavelmente você já viu tudo isso lá. Um pouco mais,
Aí ele diz que nunca jamais pode tornar perfeito, né? Perfeito quer dizer uma coisa perfeita, os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Por quê? O pecado no período da lei era sacrifício ano após ano para o mesmo pecado. E ele vai explicar no mesmo capítulo que Jesus, na verdade ele é o próprio Deus, ele se fez carne para ser o sacrifício perfeito. Por isso hoje nós não sacrificamos mais ovelha, um boi, um cabrito, porque nós entendemos que Jesus, através das Escrituras, é o sacrifício perfeito. Por isso nós não sacrificamos. Mas o problema é que os reformadores da Bíblia nunca esclareceram que a nova aliança não deve ter base, traga da antiga aliança para a nova aliança, porque ela era a sombra dos bens vindouros. E esses bens vindouros chegou com a morte de Cristo, com o sacrifício de Cristo, que ele fez uma vez por todas. Ele diz no versículo 2, doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. É interessante observar isso. Uma vez que Deus falou, através de Cristo na nossa conversão, que eu perdoei os seus pecados, e aí você confessa Jesus como Senhor, você desce das águas, lava os teus pecados em água pura, e aí Deus fala que eu não me lembrarei mais dos seus pecados, porque não precisa repetir sacrifícios, ano após ano. O sacrifício de Jesus é uma vez por todas. E Deus, na sua infinita sabedoria, ele se fez carne na pessoa de Cristo. E aí veio e se tornou homem e foi crucificado. Ele fala um pouco mais. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro, de bodes, remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Jesus está citando isso, né? Por isso, né, ao entrar no mundo, então Jesus, no ventre de Maria, pela sementinha do Espírito Santo, se tornou carne. Ele diz um pouco mais. Aí ele diz no versículo 6, não te deleitastes ou agradaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. E então eu disse, eis que estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós fôssemos salvos. Mas sangue derramado de animais não pode remover pecado. Foi só uma sombra que estava na lei para que pudesse chegar o perfeito. E diz um pouco mais, versículo 8. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocaustos, oblações pelo pecado, nem com isso deleitastes, coisas que se oferece segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove, Pai, aquele conceito, aquela aliança primeiro e estabelece o segundo. Jesus nem usou de um tipo assim de arrogância. Eu vim para fazer tal coisa, por isso. Pai, remove a primeira e estabelece o segundo. Agora nós podemos ver que o segundo conceito, o segundo aliança que foi feito, é para salvar o homem. Mas nas reformas, nas mudanças que tem maior ou menor até os nossos dias, e não sabemos onde vai parar isso, se fazem tantas coisas de renovação que nós não sabemos onde vai parar, e com isso sabemos que o homem vai distanciar a cada dia para mais longe de Deus, né? Podemos observar no mesmo capítulo, no versículo
né, na continuação desse mesmos versículos, que ele fala, versículo 10, nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então Jesus, ele é o sumo sacerdote que entrou uma vez por todas no tabernáculo lá nos céus, onde foi mostrado para Moisés, para que Moisés fizesse igualzinho, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano atrás daquele grande véu, aquela grande cortina, o sumo sacerdote chegava com as ofertas até aquela parte principal do povo. Então Jesus está no tabernáculo feito por Deus, como sumo sacerdote, ou ele é o sumo sacerdote. E eu e você, e tantos quantos foram batizados, somos os sacerdotes, tanto homens como mulher. Essa é a mensagem simples, não tem reforma para ela, para a salvação do homem. Ora, todo sacerdote se apresenta diante, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre uma única vez, com um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos hão de ser santificados, aqueles que hão de ser salvos. Uma vez para sempre. Não se pode reformar isso, porque a reforma que se faz, o homem pega pedaços da Bíblia, onde era uma sombra, e traz para a nova aliança. Ou tira alguns pedaços da nova aliança, que é a perfeição de Deus, e nisso vai complicando a vida do homem. Aí ele diz no versículo 19, que eu acho de suma importância, tanto para mim como para você, que almeja a salvação, almeja a vida eterna. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo. Percebeu o ponto que ele coloca? Intrepidez quer dizer, nós temos livre acesso para chegar até Cristo. Para fazer o quê? O sacrifício de louvor. E o sacrifício é baseado na mensagem do Evangelho que foi deixado para mim e para você. Porque é a perfeição. Então você não pode colocar um remendo de algo que era sombra, porque você vai danificar o que é perfeito. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Que coisa maravilhosa! Que sabedoria de Deus! Pois ele é o Senhor Todo-Poderoso. Dele se fazer carne e vir até esse mundo por causa de mim e de você. Não devemos jogar isso fora. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vamos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você acredita que Deus é fiel? Eu sei que sim. Você confia nele? Eu sei que sim. Agora, olha os passos que você está dando. Se você está seguindo reformas que não são dos textos bíblicos, porque não precisa ser reformado, você está perdido. Não pode mudar, não há reforma. Isso não é algo para ser reformado. A palavra de Deus, ela é ontem, hoje e sempre, porque Deus é o mesmo. E esta palavra que ele trouxe, como Isaías diz, é a mesma palavra que vai voltar para Deus e ela não volta vazia. Vai levar aqueles dos quais amam a Deus, segundo a simplicidade do Evangelho, e estão praticando hoje para adoração. Se você não tem curiosidade para aprender essas coisas, olha que a sua vida que está em risco.
Você não imagina o prejuízo que você vai ter, o prejuízo de uma eternidade no sofrimento eterno. Aí não há mais tempo para fazer nada, porque o tempo é hoje. Então, estas reformas que foram feitas através do tempo e que ainda está sendo feita até hoje, com estes movimentos de igreja A e igreja B, tem distanciado o homem para longe de Deus. E com isso, milhões de pessoas estão indo para a condenação eterna. É só você olhar para o mundo, as religiões que existem hoje. É só você entrar nas redes sociais e dar uma olhada como está sendo a adoração a Deus. É só você olhar para os grandes homens que estão mais preocupados com o seu bem-estar e a sua riqueza em prol de escravos daqueles que manipularam, do que o evangelho puro, por causa das reformas. Esse é o problema. E nós sabemos que o escritor aos Hebreus, ele tem uma preocupação muito grande, porque nesse ponto os hebreus não sabemos se basicamente foi por causa de medo. Eu imagino que é, porque a perseguição aos cristãos no primeiro século foi violenta. Se por medo ou não, eles estão tentando voltar para as práticas antigas, das quais eles até nasceram praticando a antiga aliança. E aí o escritor aos Hebreus tem essa preocupação de não fazer com que eles voltassem, fazendo eles enxergar que eles são nova criatura, agora no perfeito, não mais na sombra, mas infelizmente muitos homens naquela época estavam fazendo eles voltarem. E as reformas, cada vez que está sendo feita, maiores ou menores, como eu disse, tem levado o homem a retroceder. Mesmo que o homem retroceda para a lei que está na Bíblia, seja ela qual for, qual prática da aliança antiga, ele está voltando para algo que alguém colocou na igreja, na sua igreja, talvez onde você está, e você não percebeu. Olha, mas está na Bíblia, olha o que Deus está falando. E vamos praticar. E aí você olha, não, está tudo bem, está tudo certo, é bíblico isso. Mas o apóstolo, ou o escritor aos Hebreus, a gente tem costume de falar apóstolo, o escritor aos Hebreus, ele não está pensando dessa forma. Ele diz que estes irmãos cristãos, que são os hebreus, se voltassem para as práticas antigas, eles estavam retrocedendo. E esse retrocesso era perdição. Pensa nisso. Pensa com bastante cuidado, porque você pode estar praticando algo e voltando para a antiga aliança, você está retrocedendo para a perdição, para a condenação, para receber o castigo eterno. Bastante cuidado com isso. Eu não estou citando aqui igreja A ou igreja B, porque igreja em si são grupos de pessoas e são diversos e basicamente quase 100% já não são mais como começou. As mudanças na mentalidade dos homens, desses que estão se dizendo líderes de igreja, está voltando o homem para praticar tais reformas que ouviu do fulano de tal, ou a nossa igreja, e a ideia é essa, esquecendo. Estão falando em nome de Deus, em nome de Cristo, talvez fazem ótimas mensagens, pega textos que são bons para trabalhar, mas não estão preocupados com o contexto geral da igreja e voltaram para lá. E você pode olhar que não é difícil encontrar isso. Olha o versículo 19 do mesmo capítulo. Nós, porém, isso é o escritor aos Hebreus dizendo, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E você poderia dizer, olha, José Carlos, mas nós estamos praticando isso porque é uma prática da igreja, a nossa igreja foi fundada no ano tal, pelo fulano de tal, e nós percebemos que agora nem dá para mudar. Mude do meio deles. Se eles não querem mudar, mude do meio. É a sua vida. É a sua vida que está em jogo. É assim que funciona.
Se eu não posso mudar todo aquele grupo, eu mudo do meio deles e vou fazer a vontade do Senhor. Ah, mas eu não tenho condições sozinho de fazer isso. Confia em Deus. Ele já usou uma pessoa para formar um grupo enorme de pessoas. Vive dentro do evangelho puro. Prática simples. E você vai ver que tudo dá certo. Tudo funciona. Deus não está contando com quantidade. Deus está olhando a qualidade da adoração que está chegando até Ele através da tua santa palavra. Pense nisso com muito carinho, porque sua vida está em jogo se você não prestar atenção. Eu vou estar presente perante Deus um dia sozinho para dar conta daquilo que eu estou praticando. E você também. Que Deus nos abençoe. Eu sei que tem muitas pessoas que talvez não gostam de alguns argumentos que eu faço, mas eu estou fazendo isso por amor de cada um de vocês. Para mim também. Porque eu sei que o nosso final está próximo e nós vamos ter que estar conversando com Deus sozinho. Mas se você confia na palavra do Senhor, examine tudo que eu estou falando. Não vá correndo, não jogue fora. É a sua vida que está em jogo. Se você já é um inscrito no canal, seja sempre bem-vindo. Seja um divulgador da palavra de Deus, enviando a outras pessoas. Incentive as pessoas a inscrever no canal, para que eles possam também estar examinando as Escrituras. Se você só está nos visitando na nossa página, também seja bem-vindo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar para aquele grande dia e assim ser feliz para sempre, ao lado do nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe.